Você está bem, irmã Júlia? Então, graças a Deus. Não houve mais Não, nenhum problema nem na cabeça, não, nem tudo no em bom. estômago, não é? Graças a Deus. A irmã Esther tem medo do incandescent, né? Hã? A senhora tem medo do incandescent, né? Eu não gosto das minhas costas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor. Irmãos, nós vamos ler em 2 Samuel, no Velho Testamento. Capítulo 5. Samuel, que tem 1º e tem 2 Samuel, são juntos, né? A partir do versículo 6 até o 10. A irmã Isabel quer ler esse texto. É do 6? Do 6 ao 10. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizerem: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegarem ao Canale, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza
e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só até aqui. Esse texto bíblico é muito importante. O primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele não conseguiu pôr os jebuseus para fora. Saul morreu. Veio Davi. Davi era um cantor. Era um feitor de salmos. Interessante. O que tem um cantor com briga, não é? Mas Davi era guerreiro. Ele vivia cantando, fazendo salmos para o Senhor. O livro de cânticos dos israelitas é o livro dos salmos. Então, os salmos são cânticos. Todos os salmos. E Davi cantava para o Senhor. Mas muita gente se enganava com Davi, porque Davi era guerreiro. Davi era guerreiro. Davi era Glória a Jesus. guerreiro. Nós podemos ser o que formos. Podemos cantar bonito, podemos até fazer hinos, mas todos nós aqui somos guerreiros. Cada um fazendo a guerra. E, portanto, nós somos guerreiros. Somos os guerreiros do Senhor. A irmã Júlia, por exemplo, é uma guerreira. O irmão Jorge é um guerreiro. Porque nós fazemos a guerra não com as armas da carne, mas com as armas do Espírito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Davi, quando assumiu
o reino, uma das coisas que ele decidiu foi pôr os jebuseus para fora de Jerusalém. O primeiro nome de Jerusalém era Salém. Não esqueçam isso. O primeiro nome de Jerusalém era Salém. Depois, mais tarde, foi para Jerusalém, por causa dos jebuseus que habitavam ali. Os jebuseus eram tão temíveis que até o rei do Egito tinha medo deles. Eles eram guerreiros fortes. Era um exército invencível. Se nós lermos a história bíblica, nós vamos entender tudo isso. Mas acontece que o tempo é muito... Nós não dispomos de tempo para lermos a história dos jebuseus. Josué, por exemplo, conseguiu por fora muitos habitantes daquela região. Mas os jebuseus habitavam no meio de Jerusalém. Habitavam no monte chamado Sião. Portanto, eles ameaçaram a Davi, dizendo que se ele vencesse os cegos e os aleijados, então ele venceria. Dizendo que, aleluia, glória a Deus. Dizendo que eles, os jebuseus, não perderiam aquela batalha. E Davi quebrou pau no ouvido, porque tudo com ele era um homem de Deus. Aleluia. Certa vez, o rei Saul, enfrentando os filisteus, e todos os dias aparecia um guerreiro por nome Golias. Era um homem descomunal. Era um homem incomum. Era alto. E ele, Golias, tinha conquistado muitas vitórias para Israel, para os filisteus. E acontece que todos os dias
os filisteus de lá e Israel de cá. Dois exércitos inimigos, um do outro. E Jessé, que era pai de Davi, os irmãos de Davi estavam naquele exército para guerrear contra os filisteus. E Golias todos os dias ameaçava Israel. Todos os dias. E Davi era um rapazinho novo. Um rapazinho muito novo. E ele levou consigo pães, mel, queijo para os seus irmãos, para o rei e para os auxiliares do rei. E acontece que naquele inteirinho que eles estavam ali, Golias saiu e ameaçou o povo de Deus, o povo israelita. E disse: apareça um aí de entre vocês para lutar comigo. Aleluia. Glória a Deus. E o vencedor e o que vencer, se vencer a mim, vence o exército dos filisteus. Mas se não vencer e eu vencer, então Israel ficará derrotado e ficará sujeito aos filisteus. E Davi disse, e todo mundo tremia de medo. E acontece que Davi disse ao rei: mas o que esse incircunciso faz ameaçando o Deus de Israel Aleluia. Glória a Deus. e ameaçando o exército do Deus vivo? Aleluia. E Davi disse para o rei: eu vou enfrentar o Golias. E o rei disse para ele: você, menino, vai enfrentar um homem daquele experimentado na guerra, e você é uma criança. E ele disse para o rei: saiba o rei que um urso invadiu o rebanho das ovelhas e eu peguei o urso e matei à mão. Glória a Deus. Como se não bastasse, um leão veio para arrebatar uma ovelha e eu tomei a ovelha do leão e peguei o leão pelas barbas e matei o leão. Glória a Jesus.
Portanto, esse circunciso para mim não é nada. Aleluia. E o rei então vestiu Davi com as armaduras e Davi ficou todo desajeitado com aquela espada, com aquele armamento. Ele diz, eu não sou acostumado a usar isso. Aí ele foi a um ribeiro, tinha um ribeiro próximo, ele foi lá, juntou 5 pedrinhas, botou no alforje dele, num alforje de pastor de ovelhas. Pegou a arma dele, e disse para Golias, tu vens a mim em nome dos deuses, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Jesus. E Golias zombava dele. Eu estou pensando que Israel ia mandar um homem guerreiro para lutar comigo. Vem esse menino como se eu fosse um cão. Aí o Golias disse, eu vou a ti, menino, em nome dos deuses dos filisteus. E Davi disse para ele, hoje mesmo eu darei tua carne às aves do céu para comerem, Aleluia. Glória a Jesus. porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Aleluia. E Davi enfrentou aquele Golias e pegou a funda dele, rodou e jogou uma pedra e foi reto na testa de Golias. E Golias não resistiu e caiu no chão, Glória a Deus. Aleluia. caiu de cabeça, de barriga no chão. Aleluia. E Davi correu e subiu em cima do gigante e tirou a espada do próprio gigante e cortou o pescoço dele, separando a cabeça do corpo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E então os filisteus debandaram e Israel teve a vitória e matou foi muito filisteu. Então as mulheres, as moças de Israel fizeram uma passeata cantando assim, que Saul tinha vencido 10 milhares, mas Davi tinha vencido milhares de milhares. E isso causou ciúme para o rei Saul. E passou a perseguir Davi por causa disso. Mas Davi era guerreiro, acostumado a dormir em covas, no deserto,
e acostumado a enfrentar feras e, portanto, Davi não teve medo dos jebuseus. Já como rei de Israel, ele subiu contra os jebuseus, que até o Egito tinha medo daquele exército Aleluia. dos jebuseus. Glória a Jesus. Aleluia. Era um exército que todo mundo temia. Mas Davi foi lá e derrotou os jebuseus, Aleluia. pôs todos eles para fora Glória a Jesus. e, portanto, Davi ficou morando em Sião, a cidade de Davi. Expulsou os jebuseus. Aleluia. Glória a Jesus. Acontece que isso traz uma lição para nós. Cada um de nós aqui enfrentamos um jebuseu. Verdade. Aleluia. Os jebuseus, jebuseus, o orgulho é um dos armamentos dos jebuseus. Orgulho, luxúria, inveja, fofoca e outros tipos de pecados que às vezes nós somos achados de bonzinhos, mas temos tal pecado. Somos humanos, não é? Somos humanos, mas nós somos seguidores de Cristo. Aleluia. Cristo nos libertou e nos liberta de todos estes pecados. Glória a Jesus. Uma das coisas que Deus respeita o homem, a nossa vontade. Aleluia. Nós sabemos que isso é pecado, aquilo outro é pecado, mas nós temos vontade de fazer. Então Deus não impede que façamos aquilo. É um jebuseu na nossa vida. Só o sangue de Jesus Cristo Aleluia. é que pode nos libertar Aleluia. do poder dos jebuseus. Glória. Assim como Davi venceu os jebuseus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Deus. Naquele tempo não se conhecia Jesus. Glória a Jesus. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Portanto, Davi venceu os jebuseus. E nós vencemos também, Aleluia. fazendo menção Aleluia. do nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia.
Jesus Cristo é o nosso Deus que nos liberta. Aleluia. Basta nós confessarmos e pedirmos a Deus que nos liberte, que nos ajude, confessando a Deus os nossos pecados. Nós temos muitos costumes e achamos que não faz mal. É o espírito do não faz mal que tem assolado muitos cristãos, muitos corações, e tem invadido a igreja. Nós tínhamos aqui irmãs que amavam uma fofoca. E era fofoca daqui, fofoca dacolá. E eu pregava contra a fofoca. Quando foi um dia, o Senhor disse para a igreja aqui: a partir de hoje, eu vou libertar minha igreja das fofoqueiras. Aleluia. E foi morrendo uma por uma. Que coisa, né? E o Senhor tirou do nosso meio fofoqueiras. Uma das coisas que traz atraso para uma igreja é a fofoca. E muitas outras coisas produzem atraso espiritual para todos nós. A inveja. Por que mataram a Jesus? Por causa da inveja. A inveja foi o pivô de matarem a Cristo. O Senhor Jesus tinha que morrer. Tinha que morrer. Mas se os judeus tivessem recebido a Jesus, Jesus morreria pela mão dos romanos. E os judeus ficariam livres do derramamento de sangue de Jesus Cristo. Os judeus chegaram a dizer para Pilatos: o sangue desse homem seja sobre nós e nossos filhos. E sabe o que aconteceu? Aquele louco do Adolf Hitler
matou 6 milhões de judeus. Matou 6 milhões. 6 milhões, não é 6 mil. Milhões de judeus morreram fuzilados. Outros morreram decapitados. Foi um mar de sangue. Outros em câmaras de gás. Como? Outros em câmaras de gás. Outros em câmaras de gás. E assim por diante. 6 milhões foram dizimados por causa daquele juramento que eles fizeram, os judeus fizeram, que o sangue desse homem caia sobre nossas cabeças e sobre a cabeça de nossos filhos. 40 anos depois que o Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus. 40 anos depois, mais ou menos, veio a vingança. A vingança de Deus sobre aquela nação. E só no século XVIII é que Israel se juntou novamente. Quase 2000 anos. Deus levantou um homem para refazer a nação judaica. E eles foram para lá comprando terras para cumprir-se a profecia do profeta Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Cumpriu-se a profecia de Jeremias. Aleluia. Eles compraram terras, campos, vinhas e se estabeleceram. E em 1967 é que Israel conquistou Jerusalém, porque os habitantes de Jerusalém eram os árabes e os palestinos. Agora já tem em Jerusalém como é que se dá o nome, Júlia, de uma representação? O Trump falou que era a embaixada. 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 Embassy. A embaixada A embaixada. americana foi posta em Jerusalém. Então, meus irmãos, diz o profeta Zacarias que Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém, Aleluia. e aí repete, Jerusalém mesmo, em Jerusalém mesmo, porque Cristo, quando vier,
vai pôr toda aquela cambada para fora. Jebuseus, né? Glória a Jesus. Não, os jebuseus já morreram já. Mas estou falando, é tipo Jebuseu, né? É, Em outras partes fala inquilinos, né? Os inquilinos. os inquilinos que não pagam renda. Não paga renda. É. E ainda fala ilegais. Então, meus amados, Aleluia, nós glória a Deus. temos que verificar qual é o Jebuseu que está em nossa vida. Senhor, aleluia, verdade. Glória a Jesus, aleluia. Canteleva, Tchuri, cantas, raias. Qual é o tipo de Jebuseu que nos aflige ainda? Principalmente numa igreja pentecostal. Aleluia. Tem que ser expulsa, né? Glória a Jesus. Nós temos que pedir a Deus uma libertação Aleluia. do orgulho, da luxúria, Yes. da inveja, das pornografias, Aleluia. lábios impuros. Aleluia, Jesus. Nós temos que pedir a Deus Aleluia. que nos liberte Glória a destas coisas Aleluia. que são uma maldição para todos nós. Crentes que são acostumados a dizer palavrões, qualquer coisa solta um palavrão. Isso não é bom. Deus não se agrada disso. Nós temos que pedir a Deus força para nos libertar desses males. Glória a Jesus. Do orgulho, da luxúria, é um tipo de Jebuseu. Da pornografia Fala a Deus, aleluia. e outros males Aleluia. são os Jebuseus que estão na nossa vida, na nossa ilharga, e não podemos nos libertar disso. Aleluia. Deus pode fazer qualquer coisa. O poder dele é infinito. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele respeita a nossa vontade. Ele respeita a nossa vontade. Depois nós temos que prestar contas de tudo isso. No frigir dos ovos, nós vamos prestar contas. No final, aí é que a porca vai torcer o rabo. É no dia do juízo. Portanto, meus irmãos, assim como Davi expulsou de lá e destruiu os Jebuseus, nós também devemos destruir os Jebuseus na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Devemos destruí-los por completo para termos uma comunhão limpa com o Senhor. Porque o nosso Deus não se ajunta com sujeira. E essas coisas todas, os jebuseus são considerados um lixo. Aleluia. Glória a Deus. Câncer Aleluia. também, né? Câncer, canta, sai isso. Eu vi um pregador lá do Brasil. Eu gosto daquele pregador. Ele dizendo, ele estava pregando em Brasília. E ele dizendo que Deus deu uma visão para ele. E viu entrar na igreja. As igrejas lá são grandes. Com aquele saco de lixo nas costas. E quando chegou no meio da igreja, começou a jogar aquele lixo. Aquele lixo representa drogas, álcool, sexo ilícito, divórcio e outras coisas mais. Então, ele exortou a igreja a tomar cuidado com o lixo, não aceitar lixo. Aleluia. Glória a Jesus. E o pecado é considerado lixo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Somos salvos pela graça. Mas não é por isso que nós vamos nos acomodar com o pecado. Não. Porque nós somos salvos. Somos salvos do mundo. Jesus disse aos discípulos: eu não tenho nada com o mundo e o mundo não tem nada em mim. Eu estou no mundo, vim ao mundo para salvar o mundo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O grande apóstolo do amor, o apóstolo João, escreveu pelo Espírito Santo de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Não devemos amar o mundo. Devemos amar a Cristo. O nosso amor seja depositado em Cristo. E Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Você é chamado para a salvação.
Você é uma pessoa salva por Jesus. Aleluia. Um versículo que é muito conhecido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. Aleluia. São ensinamentos, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. São ensinamentos. E esse versículo é uma afirmação da nossa relação com Cristo. Nós não somos religiosos. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma relação com Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. É uma relação com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo todos juntos. O cristianismo Cristianismo é uma relação é uma relação com Jesus Cristo. com Jesus Cristo. Não é uma religião. Não é uma religião. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. Aleluia. Glória. São Paulo escreveu no capítulo 1 aos Romanos, verso 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, isto é, dos gentios, brasileiros, portugueses, americanos, ingleses, franceses, chineses, são os gregos. Meus irmãos, Jesus veio nos libertar desses males que o mundo oferece, Satanás oferece. Devemos ter poder para expulsá-lo. E esse poder nós só adquirimos em Jesus Cristo. Aleluia. Fora dele, nada mais. Só em Jesus. Só em Jesus Cristo nós temos o poder para expulsar Satanás, os demônios. Há muita gente que pensa que demônios são os anjos caídos. Não. Anjos caídos é uma coisa e demônios é outra coisa. Demônios, o Senhor Jesus expulsou muitos demônios. Demônios não têm corpo. Não. São espíritos, mas não têm corpo. Os anjos caídos têm corpo. Nós vamos ainda falar sobre os anjos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Anjos caídos.
quando Deus expulsou Lúcifer do céu para baixo, veio com ele uma porção de anjos, miríades de anjos, que também estavam desgostosos com Deus. Anjos desgostosos. E o Senhor deu oportunidade a eles. E disse: quem quiser se arrepender, tem a oportunidade de se arrepender Aleluia. e voltar para cá. Mas não quiseram se arrepender. Quiseram seguir a Lúcifer. Então se tornaram anjos caídos, deserdados. Uma parte ficou no espaço, que são os chamados de linha branca. São os anjos mais poderosos, mas são trevas. São trevas. A outra parte caiu na terra e a outra parte caiu nas águas. Então tem os anjos deserdados que caíram na água, na terra, e outra parte ficou no espaço. Se eu disser uma coisa para os irmãos, vocês não vão acreditar. Mas que não acreditem. Mas eu tenho certeza porque eu vi. Dentro da terra tem demônio. Dentro da terra. Vocês acreditam nisso? Pois é. Dentro da terra tem demônios. Os demônios se escondem nas árvores também. Eles procuram corpos humanos para dominar, para agirem. E quando eles não encontram corpos nos cristãos, eles procuram um animal. O Senhor Jesus, quando expulsou aquela legião de demônios daquele homem dos Gadarenos, o chefe dos demônios pediu para o Senhor permitir que eles entrassem naqueles porcos, naquela manada de porcos. E o Senhor Jesus permitiu. E os porcos foram destruídos. Portanto, meus irmãos, nós temos que lutar pela nossa salvação. A nossa salvação vale mais do que ouro. São Pedro diz assim: porque foste resgatados por bom preço.
não foi com ouro nem com prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos que dar valor ao sangue de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero contar para vocês antes de terminar esse culto. Já faz alguns anos. Eu fui testado a minha fé. Eu tive um arrebatamento de espírito. E naquele arrebatamento de espírito que eu tive, eu entrei numa casa muito grande. Numa casa de muitos quartos. Eu não sei explicar. Tudo minuciosamente. Mas o certo é que era um quartel-general de demônios. Irmãos, e aqueles demônios vieram para me atacar, para me destruir. E eu venci a todos eles só com o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu dizia o sangue de Jesus tem poder, eles caíam pelo chão. O sangue de Jesus tem muito poder. Muito poder. Quando eu dizia o sangue de Jesus tem poder, eles caíam no chão. Eles não resistiam. O sangue de Jesus tem poder. É a nossa arma. O sangue de Jesus tem poder. Ou então clamar por Jesus. Só o nome Jesus tem um poder inabalável. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, nós devemos, notem bem, nós devemos verificar se tem algum jebuseu em nossa vida. Se é orgulho, luxúria, inveja, fofoca, pornografia, são jebuseus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6.
irmã Marta, leia esse texto, Provérbios capítulo 6. Não, eu vou dizer aí no versículo. Versículo 12, Rádio do Norte. Belial. Sim, no versículo 12 em diante, até o versículo 19. O homem de Belial, o homem vicioso, anda Você em... sabe o que é Belial? Não. Belial é Satanás, minha filha. Quando você ouvir falar em Belial, já sabe que é Satanás. Sim, pode falar. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade da boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Perversidade, não é? Perversidade há no seu coração. Tudo tem máquina mal, anda semeando contentas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. 6 coisas, não é? E a sétima... 6 coisas aborrece o Senhor. Vejamos. E a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que prefere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos é a 7ª coisa. Deus abomina isso. Abominar quer dizer tem nojo, tem ódio. Dá vontade dele vomitar. De tão nojento que é. O que semeia contenda entre os irmãos. Então nós temos aqui ao nosso dispor estas recomendações, do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. A pessoa, quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo entra naquela pessoa e põe os demônios para fora, limpa o coração do homem. A partir daquele dia, a contagem, a história da vida daquele homem ou daquela mulher começa do zero. Porque o mal que ele fez foi perdoado. Pessoa, quando aceita Jesus, os pecados são perdoados. Começa tudo da estaca zero. A partir daquele momento, é vida nova com Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos dizer glória a Jesus? Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus.
Thank you, Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós somos mais do que privilegiados, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Cristo morreu, evidentemente, mas ele foi ressuscitado 3 dias depois. E ele foi ressuscitado para nossa justificação. Se ele não ressuscitasse, o Evangelho não teria nenhum poder. Nós não teríamos o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala em Consolador, Jesus anunciando que nos daria o Espírito Santo, o Consolador. Consolador quer dizer ajudador. Ajudador. O Espírito Santo é meu ajudador. O Espírito Santo é o ajudador de vocês, de cada um de vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a reconhecer se há em nós algum jebuseu. Glória a Deus, aleluia.